E aí, sexto ano, tudo bom, tudo de paz, tudo na boa, paz e amor. E começando mais um Narala, certo? Com vosotros. Nós vamos hoje corrigir a atividade de revisão de matemática e geometria. Confundi aqui as linguagens, comecei a falar português, depois falei espanhol. Quem sabe eu falo inglês agora com vocês durante essa aula também, né? Mandarim, eu posso falar também, francês, enfim, posso inventar qualquer idioma para vocês. Brincadeira, sexto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje, na nossa segunda-feira, início da semana, fazendo a correção da atividade. Vocês já devem ter mandado para mim as respostas de vocês até essa aula, então, deixa eu ver se eu já mandei o link para vocês. Até hoje, que hoje é quarta que eu tô gravando, não mandei, mas eu acho que eu vou mandar hoje para vocês mesmo. Enfim, vamos fazer a correção sem mais delongas, que eu acabei de rasgar a última folha, mas vida que segue. Vamos aqui, tem muitas questões, mas as questões são bem simples, e eu sei que grande parte de vocês já fizeram até essa data de hoje, já vieram me perguntar alguns também, mas bora lá. A primeira questão, lembrando que a gente vai ter questões mistas de matemática e geometria. A primeira questão diz o seguinte: Carlos está participando de um jogo no qual ele precisa escolher figuras tridimensionais, cuja planificação seja composta por triângulos e retângulos. Aí tem a figura 1, 2, 3 e 4, como vocês estão vendo aqui na apostila que eu passei para vocês. As figuras que Carlos tem à sua disposição são essas acima. Qual das figuras Carlos deve escolher? Para ter triângulos e retângulos, a única figura que ele poderia escolher aí seria a figura de número... De número qual? 2, não, gente. Ou poderia, triângulos e retângulos. Tchan, tchan, tchan. Ó, vamos lá. Cuja a planificação seja composta de triângulos e ou retângulos. Então é e ou. Então ele vai ter a figura 1 e a figura 4. Letrinha B de Brasil. Eu que me confundi, desculpem aí, Sextuano. Segunda questão. Os quadriláteros são polígonos com 4 lados. Certo, beleza. E de acordo com as relações entre os lados e os ângulos, podemos afirmar que todos os quadriláteros possuem lados paralelos. Todos possuem lados paralelos. Todos os quadriláteros possuem ângulos retos. Essa a gente já sabe que é falsa, porque o losango é quadrilátero e ele não possui ângulo reto. Terceira. Alguns quadriláteros possuem ângulos rasos. O losango é um caso do ângulo que tem, de um quadrilátero que tem um ângulo raso. E o 4 diz: todos os quadriláteros possuem a soma dos ângulos internos igual a 360. Verdade. No caso, a gente tem como afirmar aí apenas as alternativas. Vamos ver. 1 e 2 estão corretas? Não, 1 e 2 não estão corretas. Todas estão corretas? Também não. Tem letra E nessa questão aqui? Agora que eu percebi um erro aqui para vocês. Alguns quadrados possuem ângulos rasos. Gente, tá errada essa questão aí. Desculpem agora que eu vim notar. Mas a resposta seria a letra D. Certo? Eu vou anular essa questão quando eu for fazer a correção. Vou até dizer no grupo agora para vocês. Terceira questão diz o seguinte: a tabela a seguir está colocada na lanchonete da escola de Mariana. Mariana possuía 3,60 e na hora do recreio foi comprar o lanche e gastou todo o seu dinheiro comprando 3 produtos. Quais são os produtos que ela pode ter gastado? Para ter gastado 3,60 exatamente, vamos ver aí o que é que ela pode ter comido. O pão de queijo custa 1,20. O bolo custa 50 centavos, então daria 1,90 já. Mas o pastel, que é 1,70. Vamos ver quanto é que ela gastaria. 1,90 mais 1,70. 0, 16 vai 1. 3,60. Ó. Já achamos as alternativas. Letra A. Bem fácil essa questão. Quando a questão é fácil assim, a pessoa desconfia. Quarta questão. Tem aí novamente esse sistema de localização e perguntava: o barco está localizado em quais coordenadas? O barco está bem aqui, ó. Ele está na 4B, que seria a letra D. Sexta questão. Pedia para a gente observar esse triângulo aí e classificar quanto aos ângulos. Veja que quanto aos ângulos e aos lados, ó, ele tem aqui um ângulozinho reto,
tem dois lados iguais. Como é que a gente vai chamar ele? Se ele tem dois lados iguais, a gente chama ele de isósceles. E se ele tem um ângulo reto, a gente chama ele de retângulo. Então, ficaria a letra A. A questão 6 diz o seguinte. Para o jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, não sei nem que time são esses, a torcida encomendou em uma loja de esportes 120 camisas. As camisas vieram distribuídas igualmente em 4 caixas. Com isso, podemos afirmar que em cada caixa tinha. Basta dividir 120 por 4. Dividindo 120 por 4, a gente sabe que dá 3, porque ó, 4 vezes 3 é 12, não sobra nada e esse zero vem para cá. Dá 30. Qual é a alternativa que tem 30? Letra A também. 7ª questão. Na malha quadriculada a seguir, a parte pintada representa a área de um pátio. Cada quadradinho tem a área de 1 centímetros quadrados. Qual é a área desse pátio? Bastava vocês contarem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 quadradinhos, então vai ter 9 centímetros quadrados. Letra B de Brasil. Questão de número 8. Observe os dados da tabela que mostram a quantidade de casais com respectivos números de filhos. Então, aí você tem um filho, 12 casais. 2 filhos, 7 casais. 3 filhos, 9 casais. 4 filhos, 5 casais. 5 filhos, 4 casais. O gráfico que melhor representa esta tabela é... Aí você vai olhar aqui, ó, que os casais agora eles estão representados desse lado aqui e os filhos embaixo. Aí vamos voltar aqui e ver que 12 casais, eles só tem um filho. Então, vamos ver aqui, ó. 1 representa 12, tá? Ok, aqui em todos os gráficos eles estão certos. Aí, o casal que tem 2 filhos são 7. A gente vai procurar aqui os que indicam que estão 7, ó. Veja que aqui, a letra C tem 7, o da letra A também tem 7, mas o da letra B já não pode ser, nem o da letra D. Então, você já eliminou 2. Aí, volta agora para o número de casais que tem 3 filhos. São 9. Os que tem 9, ó, vão estar representados ainda assim na letra C e na letra A. Agora, vamos ver os que tem 4. Os que tem 4 filhos, ó, são 5. Casal que tem 5 filhos, 4. Aqui, vamos lá. Aqui, os que tem 4 tem que ser 5. Deixa eu ver. Os que tem 5, ó, não pode ser esse, porque aqui tá dizendo que não tem. Vai ser esse daqui, ó, que representa 5. Letrinha C de casa. 9ª questão. 2 litros de refrigerante devem ser distribuídos para 10 crianças. A quantidade de refrigerante para cada criança será de, levando em conta que 2 litros possuem 2.000 ml, igual. Bastava vocês dividirem 2.000 por 10. Aqui a gente sabe que dá 2, ó, 2 vezes 10, 20. Não sobra nada, esses 2 zeros vêm para cá, dá 200. Ficaria a letra D de Deus. Na 10ª questão, ele fala o seguinte. A parte em cinza da figura a seguir representa o quintal da casa de Alex. Aí tá aqui. Ele disse que cada bichinho desse aqui tem 1 metro. Sabendo que o lado de cada quadrado mede 1 metro, a medida total do perímetro do quintal de Alex é de... Basta você somar quantos quadradinhos vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, vai ter 22 metros. Qual é a alternativa? Letra C de casa. Deixa eu botar aqui agora o complemento. Eu botei as 10 primeiras questões, deixa eu botar as outras 10. Questão de número 11, questão de número 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos lá. A 11 diz o seguinte. O gráfico abaixo mostra a preferência dos alunos do 6º ano em relação às modalidades esportivas. Futebol, vôlei, natação e atletismo. Tem aí o gráfico e ele pergunta. De acordo com o gráfico, a modalidade de maior preferência. Qual é a maior coluna aí, o 6º ano? Obviamente seria o de futebol. Isso aí nem precisa dizer que o menino é tudo doido por futebol. Letra C, menos eu. Não gosto não. Gosto de jeito nenhum.
Questão 12. Pedro e Tiago jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Lembrando da música da igreja. Pedro e Tiago colecionam miniaturas de veículos. Pedro tem 12 motos e Tiago 17 carrinhos. Quantas miniaturas os dois têm juntos? Essa questão aí, quem errasse, eu vou dar um puxão de orelha em vocês, né? 12 mais 17 tem um total de 29, letra D. Questão 13. Observe o quadrilátero. Aí vocês têm aí esse quadrilátero maravilhosamente bonito. Ficou pequenininho aqui na minha figura, mas é lindo ele. E diz o seguinte: sabendo que o mesmo tem os lados opostos paralelos e ângulos iguais, então temos... Qual é o nome desse quadrilátero aí? Você sabe. É um losango, letra B. Right now I'm gonna speak in English with you, okay? Next questions, please. 14th question. Say that. The teacher, Sandra, put the operation on the board and ask you, students, to find the... I don't know how say valor in English. So, sorry, gente. Foi só pra bugar aí a cabeça de vocês. A mãe de vocês é professor de matemática ou de inglês. Gente, é matemática, só tô brincando. Relevem. A professora Sandra colocou a operação no quadro e pediu para seus estudantes descobrissem o valor que havia sido apagado. Olha só, aí tem aqui, e para a gente descobrir, a gente vai tirar a prova real. Como é que faz isso? A gente vai multiplicar 11 por 12 e somar com o resto. Bora lá. Cadê? Vou fazer aqui, ó. 12 vezes 11. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2, 3, 1. 132. Agora a gente vai somar com o resto. Quanto é o resto? 0. Então, se vai somar com 0, da letrinha A de amor, B de baixinho, C de coração. Eu estou muito feliz, vocês estão vendo, né? Questão 15. Observe as imagens a seguir. Aí você tem 3 triângulos, certo? E ele vai perguntar: quanto aos lados e aos ângulos, os triângulos apresentados, os mesmos são classificados respectivamente como? Olha só, aqui, pelo que eu estou vendo, tem 2 lados iguais. Então, ele é isósceles. Aqui, ó, todos os lados são iguais. Então, ele é equilátero. E esse daqui, que não botou nada, ele deve ser todos diferentes. Então, ele seria escaleno. Então, olha só. Vamos lá. Ficaria, então, com o primeiro isósceles, o do meio escaleno e o último equilátero. Letrinha A de amor, B de baixinho, C de coração, D de dedinho. Questão 16. Considerando também aqui, ó, cada quadradinho como 1 metro quadrado de unidade, observe a figura e faça o que se pede. A medida da área dessa parede é... Bastava você contar todos os quadradinhos aí. Quando você contasse, vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que quando tem assim a gente só precisa multiplicar para encontrar o valor total, que seria 7 vezes 4, 28, letra D de dedinho. É de escola. Questão 17. Inácio apresentou algumas planificações conforme a figura a seguir. Tem aqui as planificações. A planificação que não corresponde a um cubo é, olha só. Ele quer saber aqui, não dá para formar um cubo aí. Essa daqui, obviamente, dá. Vocês já viram até aqueles bolos que você consegue. Essa daqui, quando você fechar, ela também vai, ó, se tornar planificada. Então, a 1 e a 4 já estão certas. A letra... a terceira figura, tem como formar esse cubo? Quando eu fizer virar ele? Não, não tem. Então, a errada é ela. Figura 3, C de casa. Questão 18. Calma que tá terminando. Nem tá tão longo o vídeo hoje. Eu tô cantando com vocês, né? O gráfico a seguir mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho da cidade de São Joaquim. Aí tem a temperatura dela, bem massa. Das tabelas abaixo, aqui corresponde corretamente às temperaturas registradas em São Joaquim, de acordo com o gráfico E. Na segunda-feira, a gente teve a temperatura, ó. Ele quer saber, segunda-feira, a temperatura mínima. Na segunda aqui, a temperatura mínima foi de 2 graus.
Então, a tabela A, a tabela B, C e D estão certas. Na terça, a temperatura foi de 0 graus. Então, a tabela A, B, C e D também estão corretas. Na quarta, a temperatura mínima foi negativa, ó, lá embaixo. 1 grau negativo. Se foi 1 grau negativo, deixa eu ver. A única que está correta é a tabela B, de Brasil. Questão 19. O retângulo abaixo mede 18 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura. A medida do perímetro desse retângulo é... Para calcular perímetro, como eu disse a vocês, basta você somar todos os lados. Então, aí, para somar ele, você teria que fazer 18 mais 12, depois 18 mais 12. Duas vezes. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais e dois lados diferentes. 18 mais 12 dá 30. 18 mais 12 dá 30. 30 mais 30 dá 60. Então, a gente ficaria com a letra D. Questão 20. A questão 20 diz o seguinte. O aparelho que mede o consumo de energia elétrica em residências normalmente se assemelha ao da figura a seguir. Aí tem a imagem para vocês. No número apresentado deste aparelho, o algarismo 8 ocupa a posição. Aí você olha bem aqui o 8. Ó. O 8 está na casa das dezenas. Letra B de Brasil. Deixa eu botar aí D. Dinamarca, mas é B de Brasil. Vamos aqui completar com as outras questões. Ó. 21, 22, 23, 24. É até a 24? É. Bora lá, bora lá. Tcharará, tcharará. Questão de número 21. Copa das Confederações da FIFA 2013 ocorrerá no Brasil. Teremos 6 cidades sedes na competição. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Ao total, teremos 8 países participando da competição. Quais das potências abaixo representam o número de países participantes? Ele quer saber qual dessas potências representa 8. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 3 é 8. Então, se é 8, a gente vai marcar a letrinha D. Questão 22. Na brincadeira da cabra cega, ou cobra cega, como a gente chama aqui na nossa região, Ricardo, de olhos vendados, tenta pegar um de seus amigos. Sabe-se que o primeiro amigo a ser pego tem um número de uma potência que a base é 6. Quem o Ricardo pegou primeiro? Então, qual desses números aqui seria um que a potência é 6? Obviamente, seria Luciana aqui, ó, que está aqui embaixo, porque ela tem 36. A gente sabe que 6 ao quadrado é 36. Então, vocês marcariam letra C, que era Luciana. Ô, gente, cadê a questão 23? Uai. Não tem 23, então pula para 24. Sorry. Os amigos abaixo estão tentando brincar de soltar pipa, mas a árvore está espalhada, atrapalhando a visão para descobrirmos a pipa que cada... Roberto, lê direito. Os amigos abaixo estão brincando de soltar pipa, mas a árvore está atrapalhando a visão para descobrirmos a pipa de cada um. Sabendo que Gabriela está com uma pipa que pode ser representada por uma potência de base 9, qual é a pipa de Gabriela? Vamos ver, a única das potências que pode ser representada aí com base 9 seria 81. Por quê, professor? Porque 81 é a mesma coisa de 9 ao quadrado. Ficaria, então, a letrinha C de casa. E com isso a gente encerra a nossa atividade de revisão. Veja que eu não trabalhei ainda muito raiz quadrada com vocês, mas a gente vai trabalhar sim raiz quadrada ainda noutra atividade de revisão. Espero que tenha dado para vocês compreender essa revisão geral. Não foi difícil, foi uma questão bem fácil. As questões, eu sei que foram 20 e poucas questões, mas fácil de vocês entenderem. Então até a nossa próxima aula, onde a gente vai estar iniciando um novo assunto chamado múltiplos e divisores. Uma aula sobre múltiplos, a outra aula sobre divisores. Lembrando mais uma vez que a gente deixou geometria um pouquinho descansando, para quando chegar o módulo, os próximos módulos a gente trabalhar. A gente vai trabalhar, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu estava fazendo até o planejamento. A gente vai iniciar na nossa próxima aula com esse capítulo.
Vamos trabalhar múltiplos, que lembra multiplicação, e divisores, que lembra divisão. Então, até a nossa próxima aula, sexto ano, e um forte abraço para vocês. Valeu!